Carl Benz. Não é um nome que a gente decora fácil, né? Parece meio sem graça, tipo nome de gerente de banco ou contador. Mas deixa eu te contar, esse cara era tudo, menos sem graça. Ele era um sonhador, um inovador, um homem que ousou sonhar com um mundo onde cavalos serviam para puxar arado, não carruagem. Nascido em 1844, a vida de Carl não começou fácil. Ele cresceu pobre na Alemanha. Seu pai, um engenheiro de locomotivas, morreu quando Carl tinha apenas 2 anos. Aí, a mãe dele teve que criá-lo sozinha, tarefa difícil naquela época. Mas ela viu algo especial no jovem Carl, uma faísca de brilho. Ela economizou cada centavo para dar a ele uma boa educação. E nossa, como ele aproveitou! Ele se destacou na escola, principalmente em matemática e ciências. Os genes da engenharia estavam presentes na família, com certeza. Mal sabia ele que essa paixão pelo conhecimento um dia mudaria o mundo. Mesmo quando jovem, Carl era fascinado por máquinas. Ele adorava mexer, desmontar as coisas e descobrir como funcionavam. Essa curiosidade, essa fome de entender, se tornaria a força motriz por trás de sua jornada incrível. A vida não foi fácil para Carl. Depois de terminar a escola, ele teve que trabalhar para se sustentar e sustentar sua mãe. Mas ele nunca desistiu do seu sonho: construir um veículo autopropulsado. Imagina! Naquela época, essa ideia era considerada loucura. Ele trabalhou em empresas de engenharia, absorvendo conhecimento como uma esponja. Ele aprendeu sobre motores, sobre mecânica, sobre design. O tempo todo, a visão de uma carruagem sem cavalos queimava mais forte em sua mente. Ele enfrentou ceticismo e ridículo. As pessoas riam de suas ideias, o chamavam de bobo. Mas Carl continuou mexendo, continuou desenhando, continuou acreditando. Ele sabia no fundo que estava em algo grande, algo que mudaria tudo. Agora, a maioria das pessoas acha que o Henry Ford inventou o carro, né? Errado! O velho Henry era esperto, sem dúvida. Mas foi o nosso Carl que chegou lá primeiro. Ele foi o primeiro a construir com sucesso um carro movido por um motor de combustão interna. E não qualquer motor. Este era o seu próprio projeto, uma obra-prima da engenharia. Ele o chamou de Motorwagen. Não é o nome mais chamativo, eu admito. Mas ele era engenheiro, não publicitário. Não era apenas uma carruagem com um motor parafusado. Esta era uma criação completamente nova, projetada do zero. Tinha 3 rodas, um motor novo e revolucionário, e uma velocidade máxima de impressionantes: 16 km por hora. Não era exatamente uma Ferrari, mas você tem que começar de algum lugar, né? Isso não era apenas um carro. Foi a faísca que acendeu uma revolução. Construir o Motorwagen foi uma coisa. Convencer o mundo de que não era uma armadilha mortal era outra bem diferente. As pessoas estavam apavoradas com essa engenhoca nova. Cavalos disparavam ao vê-lo. A polícia o parava constantemente. Que público difícil. Mas Carl, Deus o abençoe, perseverou. Ele organizou demonstrações públicas, até deixou sua esposa, Berta, assumir o volante para dar uma voltinha. Berta era uma força da natureza. Ela acreditava em Carl e em sua visão. Em 1888, ela partiu em uma jornada de 106 quilômetros, a primeira viagem de longa distância em um automóvel. Consegue imaginar a coragem que isso exigiu? Sem GPS, sem serviço de guincho, sem postos de gasolina. Ela teve que parar em farmácias para reabastecer com ligroína, um solvente de limpeza. Seção 5. O nascimento do Motorwagen. A jornada de Berta foi uma sensação. Saiu em manchetes em todo o mundo, provando que os automóveis eram mais do que uma novidade. Eles eram práticos, confiáveis e tinham o potencial de mudar a forma como vivíamos. Os pedidos do Motorwagen começaram a chegar. Carl Benz, o pobre engenheiro com um sonho, tinha conseguido. Ele havia inventado o futuro. Claro, o sucesso não veio fácil. Ele enfrentou forte concorrência de outros inventores, todos competindo por seu lugar nesta nova indústria. Houve dificuldades financeiras, desafios técnicos e muitas noites sem dormir. Mas, apesar de tudo, Carl permaneceu focado, impulsionado pela mesma paixão que havia iniciado sua jornada todos aqueles anos atrás.
Seção 6. Superando a adversidade. Agora, você pode pensar que inventar o carro seria suficiente para uma vida. Não para Carl Benz. Ele era um inovador incansável, constantemente mexendo, aprimorando e refinando seus projetos. Ele desenvolveu o primeiro ônibus, o primeiro caminhão, e até experimentou com motores de aeronaves. Ele enfrentou contratempos, claro. Nem toda invenção foi um sucesso estrondoso. Mas ele nunca deixou o fracasso impedi-lo. Ele aprendeu com seus erros, se levantou e voltou ao trabalho. Ele foi um verdadeiro pioneiro, expandindo os limites do possível. E ao fazer isso, inspirou gerações de engenheiros. Seção 7. Um legado de inovação. O legado de Carl Benz vai muito além dos carros que levam seu nome. Ele foi um visionário, um homem que ousou sonhar com um futuro diferente e teve a tenacidade de tornar esse sonho realidade. Suas invenções não mudaram apenas a forma como viajamos. Elas transformaram o mundo. Criaram novas indústrias, novos empregos e novas possibilidades. Conectaram pessoas, culturas e continentes de maneiras que eram inimagináveis apenas algumas décadas antes. E tudo começou com um pobre engenheiro da Alemanha e sua crença inabalável no poder da inovação. Hoje, a marca Mercedes-Benz é sinônimo de luxo, desempenho e inovação. Mas é importante lembrar o homem por trás do nome. O homem que começou tudo. Seção 8. A conexão Mercedes. Então, onde a Mercedes se encaixa em tudo isso? Bem, essa é uma história para outro dia, mas vou te dar a versão resumida. Um cara chamado Emil Jelinek, um empresário com faro para negócios, viu o potencial dos carros de Benz. Ele começou a vendê-los até mesmo a usá-los em corridas, e os batizou com o nome de sua filha, Mercedes. Eventualmente, a empresa de Benz se fundiu com a Daimler, outra fabricante de automóveis, e o resto, como dizem, é história. Mas mesmo que o nome na placa seja Mercedes-Benz, é a visão de Carl, seu gênio, que lançou as bases para este império automotivo. Seção 9. Um ícone global. De origens humildes, Carl Benz se tornou uma das figuras mais influentes da história automotiva. Ele foi um verdadeiro pioneiro, um homem que ousou desafiar o status quo e mudou o mundo no processo. Sua história é uma prova do poder do trabalho duro, da perseverança e de uma boa dose de engenharia alemã. Então, da próxima vez que você vir uma Mercedes-Benz deslizando pela rua, lembre-se de Carl, o pobre engenheiro que ousou sonhar e cuja invenção mudou o mundo para sempre.